Oi, povo lindo, boa noite, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Mudei um pouquinho de cenário hoje, tô melhorando aos poucos da gripe, ainda tô um pouquinho gripada, mas tô muito feliz, muito feliz mesmo. Sabe por que eu tô feliz? Porque essa é uma coisa que eu tô fazendo pra mim, sabe? Não tem nada melhor que quando a gente faz uma coisa pra gente mesmo, porque isso é uma coisa que eu gosto, eu não tô fazendo pra ninguém, tô fazendo pra mim. Essa é a Daniele, e ponto. Isso é uma coisa que eu gosto de fazer sem nenhum exagero, desde que eu era criancinha, sabe? Isso é super natural pra mim. Eu sempre gostei de ler a Bíblia, eu sempre gostei de conversar, de falar, de refletir sobre a vida, eu sempre gostei disso. Então, pra mim, isso é super natural, isso é maravilhoso e é óbvio, né? Eu tô fazendo finalmente uma coisa que é pra mim mesmo. E eu acho que isso traz, né, felicidade, isso traz alegria quando você faz uma coisa pra você. Não importa o que os outros vão achar, vão pensar, não interessa, faça pra você. Eu acho que é por isso que eu tô bem alegre, bem feliz. E aí hoje a gente vai dar continuidade, né, ao propósito meu diário, né, de falar sobre Gênesis. E aí hoje a gente combinou que a gente ia falar sobre a parte, né, da criação do homem, da mulher e a queda. Eu particularmente sou apaixonada pelo segundo capítulo da Bíblia. Para mim é um capítulo super romântico, super lindo, sabe? É o êxtase do puro romance. E aí, né, vou ter a honra, né, de falar desse capítulo lindo, que é quando, né, primeiramente a gente termina o primeiro capítulo de Gênesis, Deus contando, né, que no sexto dia fez o homem, né, foi a criação, foi o ser humano. E aí a gente começa o primeiro capítulo dizendo que no sétimo dia ele descansou de toda a sua obra. Que era para quê? Para poder desfrutar. Porque tudo que Deus criava, ele dizia que era bom, mas quando ele criou o ser humano, ele disse que era muito bom. Eu estou dizendo assim, exagerando, né? Mas na verdade ele disse que era muito bom. E começa o capítulo, né, de número 2, falando disso, né? Sobre que no sábado ele separou aquele dia para descansar, para usufruir da sua criação. E que ele conta como foi, né, a criação do ser humano, como ele preparou tudo. E foi quando ele conta, né, que ele fez o homem do pó da terra, né, ele fez Adão do barro. E eu já comentei aqui que em várias outras culturas do Oriente, né, existe essa história de que o homem foi criado do barro, que me leva a acreditar ainda mais que essa história é muito verídica. Porque eu penso, né, que de Adão e Eva essa história foi repassando de pai para filho. E como um telefone sem fio, essa história era sendo repassada. E às vezes essa história ela era, né, exagerada, tirava algumas coisas, mas que Deus escolheu um povo para guardar sua verdade. A gente também falou disso. E aí aconteceu isso, que Deus criou o homem e ele, né, pediu que o homem pudesse dar nome a todos os bichos, e que ele ficava olhando que todos, né, tinham como é que eu posso dizer, um par, né, mas ele não tinha, né, essa auxiliar e o homem, e tipo assim, é como se Adão já sentisse falta, né, o homem sentisse falta da mulher antes mesmo dela ter sido criada. Aí Deus vai lá e diz, não é bom que o homem esteja só, eu vou fazer para ele, né, um auxiliar, uma companheira que lhe seja idônea, que lhe seja ideal, compatível. E aí ele entra num sono profundo e acontece aquela famosa cirurgia, né? Que da costela de Adão é feita a obra-prima, que é a mulher. E aí eu acho muito romântico, né? Que Deus, quando vai apresentar a mulher para Adão, ele vai levar assim, sabe? Como se estivesse levando para o casamento. E Adão todo apaixonado. Esse capítulo é lindo, meu Deus do céu, é lindo, de verdade. Ele todo apaixonado, sabe? Essa sim é osso dos meus ossos. Ai, gente, que lindo. Romântico não, extremamente. Esse capítulo é todo romântico, sabe? Todo lindo, é perfeito.
Sabe, é um romance perfeito, ideal, maravilhoso, né? E aí Deus, né, ali prepara, firma o casamento, né? E deixará o homem, seu pai e a sua mãe será um com a sua esposa. E aí ele diz, né, aquela famosa ordem, multipliquem-se, né, sejam fecundos. E é isso. Esse capítulo é todo lindo. E aí entra no terceiro, que é quando as coisas começam, quando as coisas desandam, né? Aqui Deus deu várias ordens ao homem, que a primeira, a mais importante de todas, é que ele poderia comer de todos os frutos do jardim, né? Inclusive essa parte do jardim também é bem interessante, porque em outras culturas também existem relatos que existiu esse jardim, né? Algumas culturas têm chamando inclusive o jardim do Edenu, né? Muito parecido com Éden, né? No caso, o jardim ficava no Éden, como se o Éden fosse uma região, um local, e Deus preparou um jardim para o homem e para a mulher. Preparou tudo com muito carinho. Sabe o que eu acho bem interessante? Eu gosto muito de fazer conexões, né? Vocês veem que de vez em quando eu faço uma conexão com o Novo Testamento. E na passagem em que Jesus ele é ressuscitado, que ele se encontra, né, com Maria Madalena, que ela vai falar para ele, ela diz assim, que ela achava que aquele homem que ela tinha encontrado lá, que era Jesus, era um jardineiro. Vocês já pararam para pensar nisso? Né? Ou seja, Jesus, quando ressuscitou, que teve um corpo glorificado, ele tinha a imagem de um jardineiro. O primeiro jardineiro foi Adão. Deus criou um jardim e colocou lá um jardineiro, que era Adão. E quando Jesus ressuscitou, ele ficou com a aparência de um jardineiro. Que curioso, né? A Bíblia relata isso. Vocês podem lá ver que ela relata que Maria disse que achava que ele era o jardineiro, né? Confundiu Jesus com um jardineiro. Eu gosto de fazer essas pontes, né? Que a Bíblia faz muito disso, muitas referências. E aí, dando continuidade, estava tudo lindo, tudo perfeito. Eles estavam no jardim e Deus deu a ordem, né? Que eles podiam comer de todas as árvores que tinham lá, de todos os frutos, mas tinha uma no meio do jardim que não eram para eles comer, que era a árvore do bem, do conhecimento do bem e do mal. Era uma ordem de Deus, entendeu? E assim, o amor, o princípio, né, do amor é a confiança. Deus colocou aquela condição, sabe? Com o livre-arbítrio. Ele não criou bonecos para adorar ele, não. Ele criou o homem livre. Se quisessem viver com ele, tudo bem. Mas eles tinham ali uma escolha. Se eles confiassem em Deus, eles não comeriam daquele fruto, porque Deus avisou que se eles comessem, certamente morreriam. E um dia, né, certo dia, Eva estava sozinha, que era para que eles andassem juntos, mas por algum motivo ela estava sozinha. Muito perto, já com certeza aquilo já devia estar maquinando na cabeça dela. E aí a serpente, né, que foi utilizada pelo inimigo, é um símbolo, né, para representar o inimigo. E tem uma coisa que é importante, às vezes as pessoas perguntam assim, Daniel, será que esse fruto proibido não era, tipo assim, relacionado às relações íntimas, alguma coisa nesse sentido? E não era, gente, sabe? Isso foi uma coisa que inclusive Deus abençoou, multiplicai-vos, sejam fecundos, sabe? Não é não, certo? Eu acho que vocês estão entendendo o que eu estou querendo falar. Não quero falar com todas as letras, porque às vezes cai o vídeo se a gente conversa de certos assuntos. Então, eu acho que vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Então, era mais isso mesmo. Era uma árvore que representava uma escolha do ser humano, de obediência ou de rebeldia, de rebelião contra Deus. Ou confiava em Deus, amava Deus sobre todas as coisas, ou ele se rebelaria contra Deus. O que é você se rebelar contra Deus? É você querer ser Deus de sua vida. Quando você deixa de amar Deus sobre todas as coisas, todos os outros pecados assim, vêm como se fosse
de bônus, porque é o mais importante de todos. Se você não ama a Deus sobre todas as coisas, você quer ser o Deus de sua própria vida, você está se rebelando contra Deus, achando que você não precisa dele, não precisa da fonte da vida. Você está se negando a estar conectado com a fonte da vida. Então, certamente você morrerá. Se você não está conectado na fonte da vida, você morrerá. E aí, a serpente começa a conversar com ela. É verdade que Deus disse que vocês não podem comer de nenhum fruto do jardim? Tipo assim, né? Esperto não, né? A mesma esperteza e a mentira que ele contou lá no Éden, ele conta até hoje. É a mesma mentira, do mesmo jeitinho. Não muda o roteiro. O roteiro é igual, é o mesmo. A mesma perguntinha e a mesma narrativa, sabe? E aí pergunta lá, é verdade que ele falou que vocês não podem comer de nenhum fruto? Não. Aí ele disse que ele podia comer de todas, menos da árvore do fruto do bem, do conhecimento do bem e do mal, porque se a gente comer, certamente a gente morrerá. Aí ele disse a famosa e clássica mentira que ele repete até hoje. É a mesma mentira de sempre. Ele não muda o repertório. Sabe o que ele disse? Pois vocês comerem, certamente não morrerão. E aí tem gente que acredita nessa mentira até hoje e vive a vida do jeito que tem vontade, do jeito que quer, sem se preocupar com amanhã, porque acha que a alma é imortal, porque vai ter uma segunda chance. Eu não quero adentrar muito nesse assunto, porque eu tenho medo de ferir alguma religião de alguém, mas enfim, a mentira é a mesma. Para bom entendedor, meia palavra basta. É a mesma mentira. Ele continua com a mesma mentira até hoje. Então, o homem, aliás, a mulher, né, diz assim, certamente você... Então, tipo assim, na cabeça dela ali, ela já queria ser igual a Deus. Ali já aconteceu a rebelião nela. E ela provou do fruto. Só que até o momento não aconteceu praticamente nada aconteceu. Aconteceu de verdade quando Adão também comeu. Porque quando ele viu que ela comeu, Adão cometeu um outro pecado também. Ele amou mais a Eva do que a Deus. Porque ele ficou sem ação. Quando ele viu, ele disse, não, Eva comeu e agora a Eva vai ser expulsa e eu não vou ficar sem a Eva, eu vou com a Eva. Ele escolheu Eva. Entendeu? E tem muita gente que diz, ai, que romântico, ele escolheu a Eva. Não, gente, não é nada romântico. É uma disfunção dos relacionamentos se existir esse tipo de coisa. Alguém que ama mais a um ser humano, a uma pessoa, do que a Deus. Para que o relacionamento de qualquer ser humano seja saudável, tem que existir essa hierarquia. Primeiro Deus, você não consegue amar ninguém sem amar Deus primeiro, porque Deus é a fonte do amor. Então, primeiro Deus. Não tem essa. Se não existir o relacionamento disfuncional, a gente vai ver que o relacionamento de Eva e Adão, que era a curva mais linda, começa, né, a desandar aqui. E aí Adão comeu, e foi quando 100% da humanidade pecou. Então, até Adão comer não tinha acontecido nada. Mas só que aí, a partir do momento que Adão comeu, eles achavam que estavam nus, né? E eles quiseram se esconder. Antes dizia da Bíblia que eles estavam nus e não tinham vergonha. Mas agora que eles comeram, que eles, né, se rebelaram contra Deus, eles ficaram com vergonha e se esconderam. E eles colocaram ali, né, improvisaram umas folhas de figueira, umas coisas lá, improvisaram uma vestimenta. E mesmo assim, eles permaneceram escondidos de Deus. Eles estavam se escondendo de Deus. A partir daquele momento, o homem, ele corta sua conexão, ele começa a ter medo de Deus, ele se afasta de Deus, ele começa, sabe, é natural, a queda nos afastou de Deus, nos fez sentir vergonha de Deus, nos fez sentir vontade de se esconder de Deus. E aí aconteceu que o pecado, gente, é bem complicado assim falar sobre isso, mas vocês imaginem aí, uma mãe, um rei, né, uma palavra de um rei, por exemplo, ela diz assim, se eu disser que uma coisa vai acontecer, aquele decreto é irrevogável, entendeu? Então Deus disse, se vocês comerem, morrerão. Mas eles comeram, mas só que ele era pai. E aí eles viram ali, meu Deus, e aí eles se viu ali na situação, e agora? Na verdade tudo não é bem pensado, mas você coloca aí uma mãe, você imagina aí uma mãe nessa mesma situação. A mãe disse assim, ninguém mexa nisso aqui. Aí de repente, se alguém mexer, você vai apanhar.
Aí, pá, aconteceu aquilo ali. Aí o filho diz, mãe, pelo amor de Deus, me perdoe, não apanhei. Ela disse, eu disse que alguém iria apanhar. Eu tô dizendo aqui, gente, um exemplo bem, sabe? Tentando, assim, trazer um exemplo bem, ok? Bem, assim, extraordinário. Eu disse que alguém iria apanhar, entendeu? Então, se não é você que vai apanhar, alguém vai ter que apanhar no seu lugar. Mas se eu prometi que alguém que teria que apanhar, então alguém vai ter que apanhar. Se não é você, vai ter que ser alguém no seu lugar. E aí a mãe vai lá e leva aquela surra, né, no lugar do filho para que ele não apanhe, porque ele se arrependeu. Do mesmo jeito a gente consegue... Tipo assim, eu tô dando um exemplo bem hipotético para chegar no exemplo real que foi o que aconteceu. Deus disse que certamente alguém... Tipo assim, que eles morreriam. Né? E eles morreram espiritualmente, eles se afastaram de Deus, só que aí Deus disse, alguém tem que morrer. Mas só que Deus viu ali o seu, sabe, o homem e a mulher que ele tinha criado ali, que eram seus filhos. Aí ele disse, quer saber de uma coisa? Tipo assim, na verdade esse plano já existia, né, de que quando disse haja luz já existia a cruz. Mas ele disse, alguém vai ter que morrer no seu lugar. Tipo assim, essa foi a pedagogia para Deus entender o quanto o pecado é cruel. O quanto o pecado, ele é, sabe, é pesado. Tem um preço enorme a ser pago. E era muito pesado para o homem pagar, porque o homem é que tinha que morrer. Quem tinha que morrer era o homem, éramos nós que tínhamos que morrer. Mas eu disse, olha, alguém tem que morrer. E aí ele utilizou a pedagogia, ele pegou um animal ali indefeso para ensinar para o homem que o pecado, ele deixa uma marca. Parece assim, parece muito cruel a gente imaginar ter que sacrificar. Eu mesmo não tenho coragem de matar uma moça que dirá um cordeirinho, né? Que dirá um animal. Mas você imagina aí, era a pedagogia que Deus tinha para ensinar o quanto aquilo era devastador. Porque se o homem não morresse, alguém teria que morrer no lugar dele. E a partir daquele momento, já houve o primeiro anúncio ao homem de que Jesus viria à terra para morrer no lugar dele, entendeu? Para poder fazer esse sacrifício perfeito, né? Alguém teria que morrer no lugar do homem. E Deus disse, eu vou vir como um ser humano, eu vou encarnar para fazer isso no lugar de vocês. Eu vou morrer no lugar de vocês. Eu vou carregar isso no lugar de vocês. Agora vocês vão ter que entender o que é isso. E a pedagogia foi essa. Quando eles pecaram, eles tiveram que... Foi sacrificado animais para poder cobrir o corpo deles, né? Para cobrir o corpo deles, por quê? Porque eles haviam pecado e a nudez, né? A nudez do homem tinha que ser coberta. O pecado tinha que ser coberto, né? Com a morte de um inocente. Um inocente iria morrer no lugar do homem e da mulher. No lugar dos nossos, no lugar da gente morrer, um homem iria morrer no nosso lugar, que seria, né, o próprio Deus, que viria como um homem, como eu e você, para poder vencer esse pecado. E foi aí que aconteceu o primeiro sacrifício, né? E eles ficaram cobertos e mesmo assim eles sentiram vergonha de Deus. E foi quando, eu acho que seria importante eu frisar bem assim, que quando houve aquela promessa, né? Que quando ele perguntou assim, cadê vocês? Né? Onde é que vocês estão? Aí eles disseram assim, nós estamos escondidos porque nós estamos nus. E Deus pergunta, quem foi que disse que vocês estavam nus? Eu já sabia de tudo, né? Mas ele quis perguntar, ele quis interagir, né? Quem foi que disse? Aí vocês comeram, né, do fruto? Aí ele disse, foi a mulher que você me deu, né? Aí ali, ó, já caiu tudo. Adão já apontou, olha, a culpa foi da mulher, foi a mulher que você me deu. A culpa foi da mulher que tu me deu, que o Senhor me deu. E Eva, não, mas foi a serpente, né? Tipo assim, e ninguém assumia a culpa e colocou a culpa na serpente. E foi quando Deus disse, né, que faria com que um descendente de Eva, né, viesse fazer com que viesse remir aqueles pecados, né? Ele diz aquela profecia, né? Por a inimizade entre ti e a serpente, e ela lhe esmagará a cabeça e ela lhe ferirá o calcanhar,
né? É uma profecia dizendo que viria o Cristo, né? Que o descendente da mulher iria destruir o mal, iria destruir a morte, né? Ou seja, Adão e Eva entenderam, viu? Esse recado bem direitinho. Depois a gente vai entender por que a gente sabe que eles entenderam. E aí aconteceu a profecia que Deus disse, né? Que o descendente da mulher, né, tem um inimigo. E eu sempre gosto de enfatizar, todo mundo sabe, quem me conhece sabe que eu sou pró-vida, eu sou totalmente contra o aborto, sem negociação. Já me dá vontade de chorar, só de falar, gente. Eu nem queria falar desse assunto, que só de falar me dá vontade de chorar. Deixa eu só... me dá vontade de chorar, só de pensar nisso. É muito forte. Porque existe uma promessa. Tem que me controlar. Eu não consigo falar desse assunto sem chorar. Porque existe uma promessa muito grande. Entendeu? Existe uma promessa muito grande para o fruto que vem do ventre da mulher. Seria por Eva. Seria pela mulher que viria, né, a salvação para o mundo. Teria que nascer daqui dentro da barriga da mulher. Então, o descendente, o que tem dentro da barriga da mulher, o que vem dentro da barriga dela, que é o ser humano que vai nascer dela, é um inimigo, né? É um inimigo natural do mal, tá entendendo? Porque ele odeia o descendente da mulher desde sempre. E teve aquelas coisas, né, que o homem e a mulher foram expulsos do Éden, que ele teve que trabalhar, eles tiveram que sair, ele teve que trabalhar e ela ia ter dores de parto. Teve tudo isso, mas o mais grave é que, sabe, tem pessoas que não entendem a gravidade dessa promessa, né? Do quão sério é o descendente da mulher. E Adão e Eva entenderam, é tanto que quando Adão e Eva, né, saíram do Éden, foram trabalhar, lavar a terra, e a mulher se tornou submissa. Foi a partir daí que a mulher se tornou dependente, submissa, né? O homem, assim, é um assunto bem delicado. Eu também não quero entrar muito nisso, não. Mas na parte mais espiritual mesmo. Que foi quando... Deixa eu ver aqui o tempo, minha gente, pra ver se eu tô exagerando. Já tá na hora de dar uma encerradinha. Então, vou tentar agilizar. Foi quando Eva engravidou do primeiro filho, Caim. Quando ela engravidou... ela disse, meu filho, o Senhor, é isso que diz o nome de Caim, porque ela achava que Caim já era Jesus, entendeu, gente? Eva já estava esperando essa salvação, Eva já estava esperando o Messias, ela entendeu que da barriga dela viria a salvação, o Messias, aquele que iria morrer, que era o Cordeiro de Deus que iria morrer no lugar do pecado da humanidade, e restaurar, né, o seu vínculo com Deus, né, o seu acesso a Deus. Eva já achava que era Caim. O nome de Caim quer dizer isso. Ela disse, tipo assim, Deus me deu o Senhor, né, tipo assim, o Senhor, tipo assim, ela achava que era Caim. Só que a gente vai ver que não vai ser no nosso tempo, no tempo, né, que tinha um tempo determinado, que não foi Caim, que ao contrário, Caim se tornou o primeiro ser humano assassino, porque a humanidade entrou em decadência. Mas por hoje é só, minha gente. Eu acho que deu para entender um pouquinho sobre a queda do ser humano. E, como eu disse, eu estou muito feliz de poder falar de um assunto que eu gosto, de estar sendo eu mesma. Isso sou eu, é o que eu gosto de fazer, é o que eu gosto de falar. E eu estou muito feliz por isso. E se alguém estiver assistindo, estiver acompanhando e por algum acaso tiver alguma dúvida, pode perguntar, que eu gosto muito de falar desse assunto. Eu vou ter maior alegria em dar um feedback e dizer alguma coisa aqui para vocês. Quem quiser comentar, fica à vontade. E é isso, uma boa noite para vocês. Esse foi meu terceiro dia, meu relato, né, de como está sendo para mim, que está sendo uma experiência incrível, tá me deixando cheia de energia, sabe? Eu estou experimentando uma alegria, uma gratidão dentro de mim tão grande, meu Deus, obrigada, obrigada, obrigada.
Sabe, não existe nada melhor do que a gente estar no centro da vontade de Deus, fazendo aquilo que a gente foi chamado para fazer. Não existe nada melhor do que a gente fazer uma coisa para a gente mesma. Se dê o privilégio, o presente de fazer coisas que você gosta, independente se os outros vão gostar ou não, é para você. E esse presente eu me dei para mim e tá sendo de uma valia incrível, sabe? Eu tô disciplinada fazendo meus estudos, estou disciplinada nos meus objetivos. Eu estou muito feliz por isso. Eu tinha que compartilhar aqui no meu diário e eu espero que a minha alegria também possa contagiar, que vocês também possam ter a própria história de vocês nessa quaresma, que ela tenha algum resultado benéfico para vocês também. Eu desejo prosperidade e paz, que Deus abençoe cada um. E muito obrigada, meu Pai, por esse momento, por todas essas palavras, pela sabedoria, pelas palavras que o Senhor coloca na minha boca, no meu entendimento. Só muita gratidão. Boa noite para todos vocês. Beijos. Tchau, tchau. Eu vou ficando por aqui.